vou passar mais um pouquinho de ética para vocês por causa de tentar adiantar, né? Volta, gente, volta, vamos. Ó, volta, todos. Ó, de novo. Tá, vou passar mais um pouquinho de ética para a gente conseguir ler coisas para tentar adiantar dentro dos 40 dias, né? São 8 questões importantes, mas você não vai entrar para acertar as 8, tá? Você tem que entrar para acertar 5. Não seja teimoso, tá? Entra para acertar 5. Acertou 7, 8, beleza. Mas entra para acertar 5, beleza? Bom, aí é o seguinte, pessoal, nós temos uma coisa que eu vou falar, a depender da profissão que eu falar, vocês vão fazer 3 perguntas, né? A primeira pergunta é se o Juca por fim virou gerente. Juca por fim virou gerente. Certo? O que é isso aí? Ética. Não. Ah, tá. A mnemônica. Juca por fim virou gerente. A primeira pergunta é essa. O Juca vai ser o seguinte. Vai ser judicial, cartório, policial, fiscal, militar e gerente de gerente. Tá? Então eu tenho aqui, gerente e gerente. Judicial, cartório, policial, fiscal, militar e gerente. Tranquilo? Beleza. A outra é o seguinte, você vai perguntar, se a resposta não for essa, você vai perguntar se é membro do Poder Legislativo. Olha como é que é importante você saber o que é o Poder Legislativo, né? Então, a aula de Constitucional Administrativa, ela vem previamente porque você tem que saber o que é o Poder Legislativo. E eu sei que parece simples, mas você tem que saber que vai falando que tem um deputado distrital, deputado estadual, deputado federal, senador da República. Você tem que saber, Câmara dos Vereadores, temos vereadores no caso concreto. Então, o que é o Poder das Assembleias Legislativas, da Câmara Legislativa e do Congresso Nacional? O Congresso Nacional é 2 casas, bicasa, bicâmara, bicameralismo, 2 casas, Senado Federal e Câmara dos Deputados. Então, qualquer pessoa que compuser, né, esses locais serão membros do Poder Legislativo. Você vai perguntar, né, se Juca por fim gerente, você vai perguntar se tecnicamente é membro do Poder Legislativo ou não é. É membro do Poder Legislativo? Se a resposta for afirmativa, sim, fala sim, né? Se for sim, você pode advogar, certo? Pode advogar, o cara pode advogar, menos, né? Ou seja, não pode advogar, menos contra ou a favor. Olha que coisa importante, como é que é importante saber administrativo antes, da administração pública. Então, olha como é que isso aqui, cara, já é incrível. Poder Legislativo é Câmara Municipal, a administração pública é uma sociedade de economia mista. Então, na tua prova vai estar perguntando o seguinte, um vereador, ele pode advogar contra uma sociedade de economia mista? Concorda? Concorda? Vai perguntar isso? E aí, você sabe ou não sabe a resposta? Depende, né? Você vai verificar. Olha que coisa simples. É membro do Poder Legislativo? Você pergunta se é membro do Poder Legislativo. Se a resposta for afirmativa, membros do Poder Legislativo podem advogar? Podem. Eles podem advogar. Eles só não podem advogar menos contra ou a favor da administração pública. Eles não podem advogar contra ou a favor da administração pública. E você tem que saber o que é administração pública. A administração pública é a direta e a indireta. Nós temos aqui União, Estado, Distrito Federal e município. Nós temos autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresa pública. Poder Legislativo é Câmara Legislativa, Assembleia Legislativa e Câmara Municipal, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Mas olha como é que é importante você já ter ouvido eu falar, até encher o saco a semana passada, o que é um poder legislativo. E é importante você saber o que é a administração pública. Então aqui, simplesmente, a pergunta que eu vou fazer é essa daqui, ó. Você tem que saber, a gente tem que crescer. É membro do poder legislativo? Quem que é legislativo, gente? Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Câmara Municipal. O que é administração pública? União, Estado, DF, município. Autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública. Então, eu te pergunto, um vereador pode advogar contra uma sociedade de economia mista? Não. Um deputado federal pode advogar contra uma empresa pública? Não. Não. E a favor, pode? Não. Um senador da República, ele pode advogar contra a União? E contra uma empresa pública? E uma sociedade de economia mista? Não. Você tem que simplesmente bater o olho que é administração pública. Por isso que eu falei assim, e vou continuar falando, né?
milhão de vezes o que é administração pública. É a União, Estado, Distrito Federal, Município. É a autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública. E se na tua prova não tiver sociedade de economia mista e empresa pública? Pode estar perguntando o seguinte: um vereador pode advogar contra uma empresa estatal? E aí, depois vai falar que ética é difícil. O que é uma empresa estatal? As duas de baixo. Empresa estatal, sociedade de economia mista e empresa pública é o quê? Empresa estatal. As empresas estatais são as duas de baixo. As duas de baixo aqui, ó, são as seletistas. Se você prestar um concurso público para trabalhar numa sociedade de economia mista ou numa empresa pública, você será seletista e não estatutário. Você será seletista e não terá estabilidade. Certo? É isso daqui. Mesmo concurso público não tendo estabilidade. Nas duas de baixo são as empresas estatais. Beleza. Então, a pergunta é bem simples, né? As perguntas, primeira pergunta: Juca por fim virou gerente? É uma pergunta para eu saber se você pode ou não advogar. A gente vai entender, né? Vou perguntar: é membro do Poder Legislativo? Se a resposta não for essa e não for essa, né? Tecnicamente, eu vou ter a sobra, né? Se a resposta não for essa e nem essa, eu vou ter a sobra. O que sobrar? Se o cara sobrar, ele pode advogar, menos contra a fazenda que o remunerar, menos contra a administração pública que pagar o salário dele, né? Quando você pergunta se Juca por fim virou gerente, a resposta foi negativa. Você pergunta se é membro do Poder Legislativo, a resposta foi negativa. Aí você viu que sobrou. Se o cara sobrar, ele pode advogar, menos contra a fazenda, a administração pública que o remunera. Então, se for um auxiliar administrativo do Instituto Nacional da Seguridade Social, o INSS é uma autarquia. Esse cara, um auxiliar do INSS, pode advogar? Pode advogar. Ele só não pode advogar, né, contra o INSS e a União, porque é quem remunera o salário dele, quem paga o salário dele. Vamos lá, de novo, ó. Isso aqui, pessoal, é assim. Eu vou verificar que esses dois de baixo aqui são as pessoas que são impedidas de advogar. O impedimento de advogar, né, impedimento, tem o P grandão de parcial, certo? O P grandão é de parcial, significa que o meu P não ficou grande. Impedimento é de parcial. O impedimento é parcial, ou seja, eu posso advogar parcialmente, não é contra quem eu quiser. Se a resposta ficar nesses dois de baixo aqui, o impedimento é parcial. Se a resposta ficar aqui em cima, o impedimento é total. Aí o nome não é impedimento, é incompatibilidade. Aí o cara vai ser incompatível com o exercício da advocacia. Incompatibilidade. Aí tem um T de total, beleza? T de total. A incompatibilidade, ela é total. Tranquilo? Bom, então vamos lá. Aqui sobrou. Se sobrou, se você não responder afirmativamente nem nessa, sobrou. Se você sobrou, você pode advogar. Pode advogar? Pode. Menos contra a administração pública que te remunerar. Tudo bem? Oi? M de militar. Então, pessoal, Juca por fim virou gerente. Então, quem que é? Judicial, cartório, policial, fiscal, militar e gerente. Tá? Juca por fim virou gerente. Fiscal de renda, fiscal da vigilância sanitária, fiscal, militar, gerente, tá? Gerente, aí você vai ler os dispositivos legais para você verificar que não é qualquer gerente, não é o gerente da Sapato e Companhia, não é o gerente do Facchini, não é o gerente de uma instituição financeira. Mas isso aqui eu não vou colocar aqui, você tem que conseguir ler. Porque tem gente que pergunta para mim: Rafael, qualquer gerente? Não é qualquer gerente. Você não pode perguntar qualquer... Tudo bem, vocês que não leram inteiro o Estatuto, o Código de Ética e o Regulamento ainda. Mas na hora que você estiver lendo quem são os incompatíveis, vai ter um gerente lá só, que é o gerente de uma instituição financeira. Tá? Se o cara ele aposentou numa instituição financeira, meu irmão, ele tem uma lista de pessoas lá de aposentados também. Então ele sabe, tecnicamente, ele tem um banco de dados, quem pode fazer as reaposentadorias ou não. Isso é desvio de dados, tecnicamente. É uma vaca, sei lá, de ouro, não sei se é vaca de ouro que fala, uma mina de ouro, mas também é um problema. É um problema que o cara também está se valendo de uma coisa o quê? Que beneficia ele, não os outros. Ele está indo contra a livre concorrência. Então, eu vou colocar as profissões. Não importa a profissão que você imagine, você vai fazer 3 perguntas. Vamos lá.
Presidente da República é um cargo, né? E você vai fazer 3 perguntas para saber se o cara é incompatível ou não com o exercício de advocacia. Tudo bem? Bom, eu estou pensando num negócio aqui. Verdade. Que coisa, a lógica ela dá trabalho, a lógica. É porque isso aqui era para facilitar uma coisa, né? Que o esquema legal, né, que o Paulo Machado fez, a segunda parte é complicada, aí eu tentei fazer mais fácil. Esse Juca por fim virou gerente, ele não fez, né, aí eu coloquei o nome, aí aqui é uma ordem lógica que está escrita no próprio estatuto. Mas, por exemplo, realmente precisa da parte anterior, parte anterior, tá? Então eu vou só colocar a parte anterior, não vai mudar nada. A parte anterior, simplesmente você imaginar se o cargo, né, que for tecnicamente, né, se é um cargo de alto ou baixo escalão. Tudo bem? É isso. Se você imaginar se eu tenho um cargo que a pessoa está realmente no alto escalão ou se ele está num cargo de baixo escalão. É simplesmente assim, investigador de polícia, ele está acima ou abaixo do delegado? Abaixo, então ele seria um cargo de baixo escalão. O delegado estaria acima, alto escalão. Tudo bem? Aí você vai imaginando, escrevente, alto ou baixo escalão? Escrevente seria baixo, juiz o quê? Alto. Tudo bem? No caso concreto seria esse, né? Mas, agora que eu já falei, já veio outra ideia, mas aí vai ficar para o próximo curso. Ó, seguinte, se a resposta for afirmativa aqui em cima, você vai ter o quê? Uma incompatibilidade. A incompatibilidade é se o cara for judicial, cartório, policial, fiscal, militar ou gerente, né? E passar aí no concurso público. Eu vou colocar aqui o concursado, né? Concursado também. Concursado ou membro do Poder Executivo, né? Membro de um Poder Executivo, nós temos aqui Poder Executivo, ou uma pessoa que foi nomeada, né? De livre nomeação ou livre exoneração, são os cargos ad nutum, né? Livre nomeação e livre exoneração, são os nomeados. Livre nomeação ad nutum. Tudo bem? Então eu tenho aqui, ó, uma pessoa concursada e uma pessoa que simplesmente é membro do Poder Executivo. Poder Executivo, um cara que está prestando mandato eletivo no Poder Executivo. Mas a nomeada é total também ou aquele negócio que tem prazo para total, depois ela pode... Ah, tá. Não, os nomeados são todos incompatíveis totalmente. É que o incompatível totalmente é, por exemplo, quando for concursado, é incompatível totalmente se você for estatutário e se for seletista. Agora, por exemplo, o Poder Executivo não é total, ele é parcial, porque o mandato dura só 4 anos. Agora, o cara que passou no concurso público, ele fica o tempo que ele for no concurso público, certo? Pessoal, e aí os cargos ad nutum, né, que eu coloco aqui, ad nutum. Que ad nutum é livre nomeação e livre exoneração. Então, vamos lá de tudo de novo, tá? As perguntas que eu farei serão essas aqui, para saber se os cargos são incompatíveis ou impedidos. Vou olhar para a minha tabela, o qual que vem a ser. Presidente da República. É Juca, por fim, virou gerente, o Presidente da República? Não. Ele é judicial, o Presidente da República? Ele é cartório? Policial? Fiscal? Militar? Ele é gerente? Não. Então, tecnicamente, ele é membro do Poder Executivo? Então ele é incompatível com o exercício de advocacia. Membros do Poder Executivo são incompatíveis com o exercício da advocacia, tá? O ministro de um Estado, ele é nomeado, livre nomeação, certo? Ministro do Estado, é ad nutum. Então o ministro da Saúde, né, o ministro da Saúde, ele é judicial, cartório, policial, fiscal, militar ou gerente? Ele é concursado? Não, ele é Poder Executivo? Ele é ad nutum? É livre nomeação, ele foi nomeado, então ele é incompatível com o exercício da advocacia, certo? Ele é incompatível com o exercício de advocacia, tudo bem? Agora outras perguntas, seja elas quais forem. Um escrevente técnico judiciário, ele é membro do Poder Judiciário? Então ele é incompatível com o exercício de advocacia. O dono de um cartório que ganha R$600 mil por mês, se for de imóveis, ou de tabelionato de notas e protestos, ganha R$1,5 milhão ou R$6 milhões, dependendo do lugar, né? Ele é tecnicamente do cartório? Então ele é incompatível com o exercício de advocacia, tá? O policial fiscal, policial militar, policial civil, ele é policial?
Então ele é incompatível com o exercício de advocacia. Certo? Os policiais, os fiscais de renda, de sanitária, de não sei o que, ele é fiscal? Então ele é o quê? Incompatível com o exercício de advocacia. Certo? Agora, um membro do Poder Legislativo, qual? Câmara dos Deputados, Senado Federal, Assembleia Legislativa, Câmara Legislativa. Quem são esses caras aqui? Isso aqui nós temos, deputados estaduais, deputados distritais, deputados federais, senadores e vereadores. Esses são os membros do Poder Legislativo. Eles podem advogar? Podem ou não podem? Podem. Eles só não podem advogar contra quem? Contra a União, Estado, Distrito Federal e Município, autarquia, fundação pública, sociedade, economia mista e empresa pública. Nem a favor. Nem contra, nem a favor da administração pública. Tudo bem? Tranquilo? Só estou pensando, pessoal, seja qual for. Oi? Teve um problema desse aqui na cidade. É da musiquinha legal. A musiquinha é legal. A musiquinha é legal, é verdade. A musiquinha é legal. Então é o seguinte, pessoal. Isso aqui é para ser incompatível ou impedido com o exercício de advocacia. Qual profissão? Se for essas profissões, teremos uma incompatibilidade. Se forem essas profissões, nós teremos um impedimento. Tudo bem? E se não for essa e não for essa, nós vamos ter o que sobra. O que sobrar, por exemplo, um professor de língua portuguesa. Eu estou querendo dar aula lá no COC de manhã de língua portuguesa. Se eu conseguir dar aula no COC, ou sei lá, numa escola estadual ou municipal, ou onde que quer que eu consiga dar aula, se eu for professor do município ou de uma universidade federal, passei no concurso público a ser professor de língua portuguesa de manhã. E aí? Eu sou judiciário, cartório, policial, fiscal, militar, gerente? Sou ou não? Não sou. Não sou. Tá? Tá. Mas e aí? Eu sou membro do Poder Legislativo? Sou ou não sou? Não sou. Eu sobrei, então. Sobrei, certo? Se eu sobrei, eu posso advogar? Posso ou não posso? Posso advogar contra a administração que me remunera? Quem que me remunera? O município, se eu tiver passado lá. E o quê? A federação, se for uma universidade federal. Tudo bem? Eu estou vendo aí um olhar de uma dúvida. Não precisa nem perguntar, depois eu falo. Tá? É do concursado, se ele é concursado, ele é, certo? É que aqui, pessoal, esse concursado que eu coloquei aqui, são esses cargos aqui, são os concursados, entendeu? Certo? Judicial é concursado, cartório é concursado, policial é concursado, fiscal é concursado, militar é concursado, certo? É isso. Os concursados são esses aqui, Eu coloquei a palavra, eu fui redundante, ou eu fui excesso de zelo, mas são esses concursados aqui. Então eu vou tirar concursado porque realmente não ficou bom, porque o professor também é concursado, O professor também é concursado. Tá? Então eu vou tirar a palavra concursado daqui. Estou demorando para falar isso, pessoal, porque só por causa disso aqui, eu estou frisando no Poder Legislativo e na administração pública, tá? Para a gente tomar cuidado com isso daqui. Aí vamos lá de novo, esses concursados aqui. Então a palavra concursado me perdoa, porque professor é concursado e não está nessa lista aqui. Era essa a dúvida, João? Então beleza. Então tá. Então vamos lá. Se eu sou professor de língua portuguesa de uma universidade federal, eu sou judiciário, cartório, policial, fiscal, militar, gerente? Sou Poder Executivo ou carga de Newton? Não. Eu sou membro do Poder Legislativo? Eu sobrei. Posso advogar? Posso. Eu só não posso advogar contra quem paga o meu salário. Tudo bem? Beleza. Agora, isso é verdade. Se eu sou professor de Química numa faculdade, eu posso advogar? Se eu sou professor de Química, eu sou judiciário, cartório, policial, fiscal, militar, gerente, eu sou membro do Poder Executivo ou concursado, ou nível de nomeação? Ministério, eu sou ministério, secretário de alguma coisa? Não. Então, eu sou membro do Poder Legislativo? Eu sou vereador, deputado federal, estadual, senador da República? Não. Então, eu sobrei. Se eu sobrei, eu posso advogar? Posso. Eu sou professor de Física, Química, História, Geografia, quase todas as matérias nas universidades federais. Posso advogar? Posso. Menos contra quem? Quem me paga o salário. Se eu trabalho numa universidade federal, eu posso entrar com uma ação contra o município? Posso. Eu só não posso entrar com uma ação contra o quê? A empresa pública, contra uma fundação pública, que é o quê? Uma universidade federal. Se eu sou professor de qualquer faculdade, eu posso entrar com uma ação contra... Posso? A autarquia não me remunera. Posso entrar contra uma empresa pública? Posso. Sociedade de economia, posso? Posso. Beleza. Agora, se eu sou professor de direito, eu posso entrar até contra quem me remunera. Então, não interessa o caso concreto.
Tá? Não interessa o caso concreto. A primeira exceção é a seguinte: se eu for professor de curso de Direito, eu nem faço essas perguntas aqui. Não faço pergunta, eu sou direto livre para advogar. Tanto se eu for professor, tanto quanto se eu for coordenador. Tá? Lembrando que professor de Direito, coordenador ou professor, não é reitor de faculdade. Reitor de faculdade, você vai perguntar se ele está nesse esqueminha aqui. Tudo bem? Professor não, professor você não pergunta nada. Direto aqui. Outra coisa, como é que é importante a gente saber o 444? Porque se você ouviu o 444, você já ouviu a palavra mesa. E quando você ouviu a palavra mesa, você lembra que eu falei que mesa é um negócio desse aqui. Que pessoas sentam-se à mesa, certo? Elas sentam-se à mesa e esses caras aqui têm legitimidade ativa para fazer o controle concentrado de constitucionalidade, não é isso? Beleza, esses caras. Esses outros têm legitimidade? Não. Só que na ética, esses podem advogar, esses não podem. Mesa do legislativo não interessa, não faz nem pergunta se é Juca por fim virou gerente, se é legislativo ou se sobrou. Ele não pode advogar nem a pau. Mesa do legislativo não pode advogar. Não advoga, não advoga. Ah, uma coisa importante que já aconteceu em outro cursinho. Essas exceções são exceções de quem advoga ou de quem não advoga? Independe. Não interessa se advoga ou se não advoga, independe. Tá? Não depende de nada aqui. Tudo bem? Porque o professor ele pode advogar? Pode. Até contra a fazenda que remunera ele? Sim. E o membro da mesa do legislativo, ele pode advogar? Não pode advogar. E o legislativo pode advogar? Pode. Só não pode advogar contra a favor da administração pública. Por exemplo, esse cara aqui, ele pode fazer o inventário da família dele, ele pode fazer ações penais, ele pode fazer coisas. Agora, esse aqui não pode fazer nada, nada. Não pode fazer nada, nem inventário, nada, não pode fazer nada. Beleza? Maravilha. Outra coisa, exceção, que você nem coloca ali, tá? Os juízes leigos, tanto do juizado especial, tanto criminal quanto civil, né? E os juizados especiais federais. Esses aqui também não podem advogar. Mas de que jeito? O do juizado especial, estadual, não pode advogar onde ele estiver trabalhando. Certo? Esses aqui são os leigos, tá, pessoal? Deixa eu colocar aqui leigos. Leigos é porque não são esses juízes aqui do judiciário, tá? São juízes que não são do judiciário. Tudo bem? Juízes que não são do judiciário. São os juízes leigos, assim, tipo, um advogado que ele vai lá, tem aqueles caras que faz acordo no GCRIM, no GEC, não tem? Não tem uns caras que faz acordo? Eles são juízes? Não. Os caras que trabalham no juizado especial não são juízes. Eles são juízes leigos. Não porque eles não sabem, porque eles não têm o nome de juiz. Ele não foi um juiz, não é um juiz togado. Não é um cara que passou no concurso público para juiz. Ele é um juiz apenas leigo. Tudo bem? Não é togado, ele é leigo. Esses juízes que eles não podem advogar. Porque eles são advogados, vocês concordam? O cara que é juiz leigo, não é leigo que não entende das coisas, pessoal. Ele é um leigo porque não é togado. O cara que é juiz leigo, tá? Ele pode advogar? Pode, caralho. Ele é advogado. Ele é advogado. Ele tá ali o quê? É um bico que ele tá fazendo. Certo? Às vezes ele trabalha na parte da tarde, de manhã ele advoga no escritório dele, à noite no escritório dele. Tudo bem? Então, o cara do juizado especial, ele não pode advogar onde ele trabalha. Ele pode advogar outros estados, outras cidades, ele só não pode advogar onde ele trabalha. É óbvio. Como é que eu vou advogar? Vou fazer uma ação de defesa do consumidor e eu mesmo vou ser o cara que vai fazer o acordo lá. No dia não tem cabimento. Certo? Então, esse cara aqui, na circunscrição em quem trabalha. Na circunscrição em que ele trabalha. Esse cara aqui, no Brasil inteiro. Mas não é no Brasil inteiro de tudo quanto é tipo de comarca. Não, é só se for no juizado especial da Fazenda. Só se for no juizado especial da Fazenda. Né? O juizado especial federal, ele não pode advogar, mas ele pode advogar outras ações. Ele pode fazer direito previdenciário, tributário, ele pode fazer um monte de coisa, desde que não seja no juizado especial. Tudo bem? Desde que não seja no juizado especial. Bom, mais um. Então, esses caras aqui, ó, não podem advogar. Beleza? Não podem advogar. Outra coisa, né? Cada cidade é de um jeito. Eu não sei como é que funciona os estatutos de todas as cidades. Na verdade, não sei de quase nenhum, porque são 5.570, né? Então, eu vou colocar assim, ó, procuradores não podem advogar. Rafael, mas o de Votuporanga pode, o de Jales pode, e daí? Não pode advogar. Procurador nenhum pode advogar. Certo? Procuradores não podem advogar. Tudo bem? Não podem advogar e acabou. Procurador não advoga, não advoga.
Procurador, pessoal, é o procurador do município, é o advogado do município, procurador do estado, é o advogado do estado. Certo? É isso, eles não podem advogar. Eles não podem advogar. Beleza. Agora, ó, esse aqui não pode. Esses aqui podem ou não podem? Não podem, mas eles não podem onde? Em qualquer lugar ou só na circunscrição e só no estado? Beleza. Mesa do legislativo pode advogar? Não. E o vereador pode advogar? Qual vereador? Você tem que perguntar. O vereador é aquele é aquele da mesa ou não é o da mesa? Se for o da mesa, pode advogar? Não. Deputados podem advogar? Todos ou os da mesa não? O deputado distrital pode advogar? Pode. Se ele compõe a mesa, não pode. Senadores da República podem advogar? Podem, menos, né, contra a administração pública. E se eles compuserem a mesa, eles podem advogar? Não podem advogar nem a pau. Beleza? Tá. Mais um. Professor de Direito pode advogar? E coordenador do curso de Direito pode advogar? Pode. Mais um. Esse aqui que é o legal, tá? Juiz e... Oi? Reitor não pode. Reitor não pode. Ele vai entrar aqui. Dos nomeados. Certo? Ó, o juiz eleitoral, pessoal, ele pode advogar. Agora, qual juiz eleitoral? Certo? Não é todos, porque se o cara, pela lógica, né? É assim. Nós temos um tal de quinto constitucional. O quinto constitucional significa que 1/5 das cadeiras de um tribunal pertencem a advogados e promotores. Então, assim, ó, juízes, Tribunal de Justiça. Lembra aquela palavra presunção que eu coloquei na aula de trabalho? Lembra? Eu falei, presume-se abusiva a dispensa dos descontos realizados no primeiro dia de trabalho. Lembra que eu falei isso? Então, quando eu falei isso, todo mundo falou o quê? Que presumia, não foi? Aí eu falei que quem fez a súmula era o quê? Um playboy. A vida inteira é playboy. Ele não sabe que, quando está no primeiro dia de serviço, você está 1 ano e meio sem trabalhar, o cara começa a propor desconto do seu salário, você vai aceitar ou não vai? Vai. Mas isso não é abusivo no primeiro dia? É ou não é? Seria, mas para o cara que fez a súmula, não é. Ele não sabe o que é ter dificuldade no emprego. Então, presume-se não abusivo. Estou dizendo isso por quê? Porque, já pensou se todos os tribunais tivessem só pessoas que fossem de carreira como juízes? Aí aqui em cima, ó, eu só ia ter um lado da mesa. Porque assim, escrevente fala mal de advogado, advogado fala mal de escrevente. É assim, é uma coisa de louco, mas lógico que tem as exceções, mas a regra é que escrevente fala que advogado não sabe advogar e advogado fala que escrevente não sabe trabalhar, e fica uma coisa de louco. Enfim, seja como for, eu tenho que ter os dois lados da mesa, eu tenho que ser o lado do juiz e o lado do advogado. Então os tribunais, pessoal, eles são compostos, 1/5 das mesas, né, 1/5 das cadeiras nos tribunais são compostas por advogados e promotores. Advogados e promotores. Nós vamos aprender aqui em sala de aula que tem uma lista que é encaminhada para um local e depois é escolhido alguém para fazer parte do tribunal, né? E essa pessoa, ela nunca pode compor o conselho seccional, subseção ou conselho federal da OAB. Só para você ouvir uma história, teve um advogado de Votuporanga que ele estava sendo indicado para ser desembargador. Ele era advogado de Votuporanga. E ele sempre compunha a chapa que ganhava as eleições na subseção de Votuporanga. Ele não compôs a chapa para poder ser indicado para o 5º Constitucional. De novo, chapa é votação, eleições. Eleições para a subseção, seccional, Conselho Federal. Ele sempre compunha essa chapa. Ele resolveu não compô-la para que ele pudesse concorrer ao 5º Constitucional. Porque se ele compusesse essa chapa, ele não poderia fazer parte do 5º Constitucional. O que é 5º Constitucional? 1/5 das cadeiras são reservadas a advogados e promotores. Ó, os juízes não viram desembargadores? Sim. Advogado vira desembargador sem concurso público? Advogado vira desembargador sem concurso público? Fala que sim, por favor. Sim, porque 1/5 das cadeiras são reservadas a advogados e promotores. Certo? 1/5 das cadeiras são reservadas a advogados e promotores. Certeza? Certeza, é assim que funciona. Tá, então pode ser, por exemplo, lá em Palmas, lá em Tocantins, né? Perdão, que é capital. Tem advogado novo que virou desembargador do Tribunal de Justiça de Tocantins. Porque precisava compor o tribunal, precisava compor o Tribunal de Justiça de Tocantins. Então é possível que você componha. Para que eu estou falando tudo isso aqui? Porque você entendeu o que é um 5º Constitucional. Um 5º Constitucional significa que 1/5 das cadeiras, né, são compostas por advogados e promotores. Então aqui em cima nós temos juízes e promotores. Lembra que eu falei que isso aqui era uma turma? Uma câmara? Já pensou se fossem 5 pessoas que trabalhavam a vida inteira como juízes? Que câmara que ia ser essa? Ia ser uma câmara ruim. Tem que ter um cara aqui que advogou um dia para ele falar, não, mas não é assim não, você está falando isso, você está sendo muito pragmático, você está sendo muito legalista, a vida não é assim na lei, no tapa, não é no tapa assim. Você não tem noção do trabalho que deu para eu levar aquele papel. Quando o cara não trouxe esse papel, esse documento aí,
É porque não deu mesmo, é um trabalho, você não tem noção como é que o cliente enrola para trazer um documento. O juiz não trouxe documento, foda-se. Agora, por isso que nós temos o quê? Um quinto dos membros da turma da Câmara tem que ser, pelo menos, por advogados ou promotores. Isso acontece também, pessoal, na Justiça Eleitoral. Acontece aqui também, ó, na Justiça Eleitoral. Quando eu tenho eleições, na Justiça Eleitoral nós temos o juiz. Você já ouviu falar de concurso público para juiz eleitoral? Nunca ouviu falar, né? Porque não tem. Não tem. Nós temos um juiz estadual que ele cumula a Justiça Estadual com a Justiça Eleitoral. Então ele ganha 2 salários. Você está vendo que ele ganha 2 salários? Ninguém trabalha de graça. Então ele cumula o quê? Juiz estadual com o juiz eleitoral. Você está conseguindo ver isso? Por quê? Porque ninguém presta. A Justiça Eleitoral não funciona todos os dias de todos os anos. Tem eleições e não são o tempo todo. Então esse cara acumula as coisas aqui. Teve o Dr. Paulo Sérgio Vicente Rodrigues Romero, nome muito grande, muito difícil, que ele uma vez teve uma eleição numa cidade, que loucura, velho. Teve uma eleição, acho que não sei se foi em Andeara, eu sei que ele era responsável pela circunscrição, juiz eleitoral, que o prefeito ganhou por 1 voto. E aí o pessoal falou que teve fraude nas eleições. E era aqueles negocinho de furar, sabe? De fazer xizinho assim. Não era essa corrupção que tem hoje, que é digital. O Brasil é o único país que tem tecnologia para fazer uma eleição digital. Vai tomar no cu, né? Estados Unidos e Japão não tem condição. Né? Essa tá de brincadeira comigo, né? Enfim, aí é o seguinte, nós temos aqui o juiz eleitoral que cumula o juiz estadual com o juiz eleitoral. Ele cumula os 2, né? Acontece, o Dr. Paulo foi fazer a contagem dos votos, e meu tio que fez a contagem, o que passou e gritou aqui na frente agora há pouco. Um por um. Meu tio trabalhou no banco a vida inteira, contou. Quem perdeu e pediu para fazer a nova contagem dos votos, ganhou por 1 voto. O cara tinha perdido por 1 voto, na recontagem ele ganhou por 1 voto. Aí realmente virou um inferno, né? Mas só para você lembrar que o juiz, Dr. Paulo, ele era juiz aqui na 2ª Vara de Votuporanga, certo? E ele cumulava a Justiça Eleitoral. Então ele tinha quantos salários? 1 ou 2? 2. Você concorda que tem advogados que vão fazer parte da Justiça Eleitoral também? Então o advogado, ele é advogado aqui e ele faz parte da Justiça Eleitoral. Ele é juiz eleitoral. Pô, seria justo ele ganhar o salário só de juiz eleitoral? Seria justo? Não, uai. Esse cara pode ganhar de juiz estadual e juiz eleitoral, por que esse aqui não pode ganhar de juiz eleitoral e de advogado? Então ele ganha como advogado e ganha como juiz eleitoral também. Certo? Então o advogado que pode, o juiz eleitoral que pode advogar é aquele que é advogado. É aquele tipo do 5º constitucional que é advogado. É esse juiz eleitoral que pode advogar. Não são todos os juízes eleitorais. Porque quando você tem o juiz eleitoral, você tem tanto quanto ser um juiz que cumula, quanto o advogado que virou o juiz eleitoral, pelo 5º constitucional. Tudo bem? Vocês me acompanharam? Não? Quem fez assim com a sobrancelha? Algumas pessoas? Fala aí, João. Essa questão do 5º constitucional é só nos tribunais? Sem ser na justiça eleitoral? Isso. Só nos tribunais. A justiça eleitoral pode ser também em primeira instância? Pode ser também em primeira instância. O que o João falou é o seguinte, Rafael, esse negócio do 5º constitucional é onde? É nos tribunais. Certo? Nos tribunais. Então, tecnicamente, o juiz eleitoral que pode advogar é aquele que compõe o quê? O 5º constitucional do tribunal. Eu não sei, na prática, na justiça eleitoral, se tem algum advogado que faz às vezes de juiz eleitoral. É possível que tenha, assim. Porque o juiz eleitoral, ele não julga muita coisa. Ele fica ali fazendo a contagem dos votos. Faustino, às vezes o moleque brigou lá no Faustino, né? Deu problema lá e quebrou as carteiras. E aí o dia da votação não teve jeito. E aí? Não teve jeito de contar os votos direito. Aí o juiz eleitoral que vai resolver o caso concreto. Vocês estão comigo aqui? Eu sei que é chatinho, mas isso aqui é importante, tá? Eu vou colocar os dispositivos para vocês lerem, mas é o artigo 28 para frente do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Tá? Artigo 28 do Estatuto da Ordem. Leiam e tentem entender o que está escrito. Está escrito o que eu fiz na lousa aqui. É o que está escrito lá. Tá? Aí você verá esse judiciário aqui, né? Você verá as coisas que estão escritas lá. Beleza? Bom, ficou alguma dúvida nisso daqui? Se ficar, depois vocês me falam, tá? Me fala. Mas só vai vir a dúvida na hora que você começar a ler. Só a hora que começar a ler. Por isso que tem que ler. Beleza? Bom. Pessoal, essa daqui, ela é legal porque faz umas 3 provas que não cai, tá? E realmente, aquela do desagravo acabou de cair na última prova. Eu falei que ia cair nessa, mas eu falei da última vez também que ia cair e caiu mesmo. Então aí eu não tinha visto a prova ainda. Aquela do desagravo. O desagravo era o seguinte, né? Alguém até me perguntou, acho que foi você que perguntou, né? Desagravo público. Desagravo público é o Conselho Federal. O Conselho Federal, ele organiza o desagravo público. Mas onde são realizados os desagravos, podem ser nas próprias subseções que são realizados, né? Aí nós temos o Conselho Federal,
que organiza, mas ele vai aplicar só quando tiver presidente de seccional envolvido, próprio conselheiro federal envolvido ou um advogado que sofreu no Brasil inteiro. Lembra que eu falei da advogada que foi algemada lá no tribunal? Não falei isso aqui em sala de aula? Ela teve uma ofensa que nacional, então ela será desagravada, né, de âmbito nacional também. Mas isso não se preocupe, porque acabou de cair na última prova, não vai cair de novo nessa, tá? Mas é aquela regra que coloquei: presidente de conselho seccional envolvido, conselheiro federal ou ofensa de âmbito nacional. Nós veremos outra aula disso também, né? Na verdade, o curso da OAB nem começou ainda, nem começou. Começa segunda-feira, dia 4 às 19 horas. Ah, pessoal, para ficar claro para vocês, tá? De sábado é das 8 ao meio-dia e das 2 às 6. E de domingo é das 8 ao meio-dia. Não é nada de 9 ao meio-dia não, tá? 9 ao meio-dia é agora, tá? Que é agora, nesses dias aqui. Porque na verdade foi 9 ao meio-dia na semana passada, porque eu falei que a prova adiantou 20 dias. Aí eu não tinha controle sobre isso. Aí adiantou 20 dias, então para que eu não ficasse devendo a aula, eu coloquei sábado de manhã e sábado à tarde. Ficou claro isso para todo mundo, né? Então não é das 9 ao meio-dia nos 40 dias, não. É das 8 ao meio-dia e das 2 às 6. Todo santo dia. Como é que fala isso em inglês? Every single day? É isso aí? Todo santo dia? É isso? Todo santo dia, das 8 ao meio-dia. Não, aí no caso, todo santo sábado. Como é que fala todo santo sábado, então? Every single Saturday? Saturday. Tá, beleza. Tá? Eu queria aprender a falar inglês porque eu não sei até hoje, velho. Eu tenho uma raiva disso. E eu tenho 3 amigos que sabem falar inglês. E aí eu fico com vergonha, porque eles sabem. E aí eu não sei ainda. Mas eles sabem também que é obrigado. Eles foram pra puta que pariu, tinha que aprender mesmo. Aí você aprende no tapa, né? Agora vai você ficar fazendo aula de CCA, Wizard, você não aguenta, filho. O máximo que você consegue ver é as propagandas do Mário Vergara. E ainda assim você não compra o curso dele também. Porque o tempo todo ele vai ficar passando Mário Vergara, né? Mas ninguém aguenta. Só se a pessoa tiver muita dedicação. Vale a pena, pessoal. Inglês é legal, tá? Porque tem muito livro bom que está em inglês, não tem tradução. Bom, vamos lá. Vamos continuar. Prosseguindo. Não sei porque eu estou lendo aqui, não tem nada nesse caderno. Toda vez que você sai. Amanhã tem, das 9 ao meio-dia e das 2 às 6. Das 9 ao meio-dia e das 2 às 5. Não é das 2 às 6. Ó, pessoal, já que vocês vão ler, né, vai entrar depois em mais artigos para frente. Esse primeiro esquema que eu fiz aqui da incompatibilidade e do impedimento, eu acho que é mais fácil do que... É porque eu me confundi a hora que eu fui falar. Eu fui colocar a palavra concursado aqui, né, e aí talvez causou uma confusãozinha. Mas é um esqueminha, né, que o esqueminha do Paulo Machado não é esse, é diferente. Ele exige, tipo, você pensa se é alto ou baixo escalão, das profissões e tal. Né? Pode colocar no YouTube, tem de graça lá, a aula dele é super legal, a aula dele, ele é o top, o livro dele é o top da atualidade de ética, mas esse meu esqueminha aqui já dá também, já dá. Você não precisa saber se a profissão é de alto ou baixo escalão, basta você fazer as 3 perguntas. Se você fazer as 3 perguntas vai dar o resultado também, tá? E aí nós temos alguns casos que são situações de punição, né? Quando um advogado faz alguma coisa errada, ele será punido. Essas punições, elas podem ser por censura, suspensão ou exclusão. Não por advertência. A advertência não é punição pra gente, tá? Pra gente não é. A advertência não é punição. Beleza? Beleza. Então você sabe que a advertência é punição. As 3 punições são censura, suspensão e exclusão. Aí, nesse contexto, você vai verificar o seguinte. Tem vários tipos de punições que estão descritas lá no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. E você precisa lê-los, né? Lê-las, né? Essas punições, porque te ajuda a pensar a respeito. E um contexto fático é o seguinte, eu acho bem legal, que é o frique e fique do Paulo Machado também, né? Frique e fique, que são situações em que eu vou ter a suspensão do advogado e a exclusão, tá? Nesses casos aqui em cima, ó, nesses 4 casos aqui, nós temos a suspensão, né? Então você faz assim, ó, eu fiz um S e tudo que tiver a ver com dinheiro também é suspensão. Você tem muitos incisos para ler. Se tiver envolvimento com dinheiro, é suspensão. Beleza? Suspensão. Agora, se eu fraudar a lei será suspensão. Tá, você vai ser suspenso por quê? Porque você fraudou a lei. Se você for buscar documento, né, no fórum, porque você pode pegar documento no fórum,
findos ou em andamento, você pode pegá-los por 10 dias? Sim, você pode pegá-los por 10 dias. Você só não pode pegar se for sigiloso, né? Ou se você fez essa cagada aqui, ou se os documentos que estiverem naquele processo forem de difícil restauração. Então você pode pegar autos de processos findos e em andamento, mesmo sem procuração, salvo se, né, eles forem sigilosos. Se você um dia pegou os processos e teve que devolver, reter autos, e teve que devolver porque depois que te intimaram, e se fossem papéis de difícil restauração. Só que como palavras não adianta nada, a gente tem que ouvir exemplos, né? Exemplos sempre são bons. Uma vez eu fui lá, sei lá, na cidade perto de Rio Preto, e a gente pegou alguns processos lá. Aí a gente pegou todos, olhou todos, tirou xerox de todos, devolveu, e um ficou sem querer no carro. Mas era nosso mesmo, ficou sem querer no carro. Aí a gente veio embora. Aí a moça falou, você esqueceu de devolver um, porque era carga rápida. Se você pode pegar por 10 dias, mas a carga era rápida, então eu tinha que devolver o quê? Na mesma hora. Né? Aí, puta, que bosta, né? Eu tava aqui em Votuporanga. Fizemos o quê? Voltamos para lá. Por quê? Porque se você reter autos, você pode ser suspenso. É claro que você fala, puta, desculpa, meu Deus do céu, desculpa, eu tô devolvendo aqui já, tô devolvendo. Aí você devolveria. Certo? Agora, se ela já ligou para você, se ela já ligou para você, ou você tem que devolver, agora já fica complicado de um dia ir lá pegar um processo sem procuração. Você concorda que tem lógica isso? Você vai pegar um processo sem procuração. Você pode? Pode. Como é que você decora isso? É só você saber que muitas ações previdenciárias e ações bancárias, bancárias não porque acabou, mas previdenciária ainda tem. A pessoa vai lá e tira a cópia o quê? De uma petição inicial. Antigamente não tinha tanta internet. Né? Então a pessoa o quê? Pega uma ação que já existe pronta e tira a cópia. Então, se eu peguei um processo para tirar a cópia porque eu não fiz aquela petição, você concorda que eu estou pegando porque eu não tenho procuração? Então eu posso pegar processos que eu não tenho procuração? Posso. Findos ou em andamento, só não posso pegá-los se eles forem sigilosos, aí é óbvio que eu não posso pegar, né? Se eu já fui intimado algum dia para devolver e não devolvi, desculpa, ou devolvi, mas eu fui intimado para devolver, eu só devolvi o processo porque alguém me ligou, ou vocês esqueceram, aí eu tive que voltar lá em Rio Preto para devolver o processo e voltar aqui. Por quê? Porque sim, porque eu peguei e era para ter devolvido com carga rápida. Ou se os documentos que estiverem naquele processo forem de difícil restauração. Tem muito documento bom lá. Muito documento bom, muito papelzinho importante, certidões antigas de alguma coisa. Aí o cara falou, esse processo aqui, cara, eu sei que ele já é findo, mas tem tanta coisa aqui importante, é um processo da história da cidade e tal, é difícil você pegar, isso aqui não vai dar não, tá? Concorda? Tudo tranquilo? Tá? Eu não estou falando aqui de um caso, só aproveitei para falar o direito dos advogados. Nós podemos pegar autos de processos findos ou em andamento, salvo se forem sigilosos, se você já foi intimado para devolver algum dia, e se forem documentos de difícil restauração. Maravilha, ótimo. Se você for ler, pessoal, vai ser bem mais gostoso, tá? Você lendo, você fica empolgado. Cansou de ler? Põe o áudio e aumenta a velocidade. Porque agora que você está ouvindo sobre ética, tudo que você ouvir lá, você vai conseguir entender. Não vai ser aquele monte de palavras jogado. Porque é a mesma coisa que eu falo aqui. Empresarial, constitucional, depender das palavras, senador, Congresso Nacional, Parlamento, se você não estiver acompanhando com a base, não vai. Não vai. Aí você vai falar que constitucional é difícil, empresarial é difícil. Não é difícil, são as palavras da língua portuguesa. Tá? Aqui eu tenho outra coisa. Eu vou, tecnicamente, se eu fraudar a lei, né, se eu reter os autos, ou se, tecnicamente, se eu for inepto profissionalmente. Inépcia profissional. A inépcia profissional é aquele cara que tem direto as ações, né, indeferidas, os indeferimentos da inicial, que são julgamentos sem resolução do mérito. E os julgamentos sem resolução do mérito são sentenças terminativas do feito ou definitivas? Terminativas. Rafael, eu não entendi nada. Eu só sei que quando você falou que era sem resolução, eu lembrei que o S vem o T depois. Sem resolução do mérito são sentenças terminativas. Com resolução do mérito eu não entendi nada, mas C depois vem o D, são sentenças definitivas. As definitivas são com resolução do mérito, as terminativas são sem resolução do mérito. E quando o juiz indefere a inicial, o indeferimento da inicial é uma decisão, né? É uma decisão sem resolução do mérito e terminativa. Quando ele dá improcedência liminar da ação, tá? Ele julgou o mérito. Aí a improcedência liminar, resolução do mérito e definitiva. Vocês me acompanharam? Não acompanhei, Rafael. É só lembrar. Para que eu falei de suicídio em sala de aula? Para que foi suicídio? O cara que falou que minha vida tá uma bosta, minha família também. Então eu vou fazer o quê? Vou me matar. Mas antes disso, vou abrir um seguro de vida. Agora que eu fiz o seguro de vida, quando eu morrer, porque eu me matei, o que vai acontecer? Minha família vai se dar bem, porque vai receber o seguro de vida. Dá certo?
Não dá certo. Por 2 anos não. Por 2 anos não. Tá? Porque já tem súmula sedimentada no STJ, entendimento sedimentado no STJ, que não permite que isso aconteça. Não permite que isso ocorra. Beleza? Ótimo e fácil como tudo na língua portuguesa. Indeferimento inicial é o seguinte, advogado, você é burro, velho. Você esqueceu de colocar procuração, você não trouxe endereço da parte, cara, não tem pedido, não dá nem para você emendar a inicial, tá horrível. Horrível essa inicial, tá horrível. Aí é o que? O cara é inepto profissionalmente para trabalhar. Então ele ficará suspenso até o que? Fazer novas provas de reabilitação para voltar a trabalhar. Só que essas novas provas de reabilitação não é outro novo exame da ordem. Tudo bem? Não vai fazer outra prova da OAB. Ele não vai fazer outra prova da OAB. Tá? Ele vai fazer prova de reabilitação. Prova de reabilitação é aquela prova que você senta assim na cadeira e fica assim. Aí acaba, ele sai, acabou o curso de reabilitação. Fica lá 5 horas, 10 horas, fez o curso de reabilitação. Tá? E aí ele volta e provavelmente ele vai continuar sendo inepto profissionalmente. Tá? Vamos lá. Aí a outra, tecnicamente, é... Ó, você vê como é que é importante, tá? De um curso para o outro, eu gosto de não ser hipócrita, por quê? Porque a gente tem que reconhecer as deficiências. Reconhecimento de deficiência é uma coisa maravilhosa. E isso aqui faz tempo que eu não vejo esse esqueminha. Então eu esqueci que aqui fica conduta incompatível. Né? Então por que você não vai estudar? Você tem que rever bastante as matérias para você poder lembrar das coisas. Véio. E daí que eu dou aula disso aqui? Eu não lembrava. Eu tive que olhar para ver que é conduta incompatível. Né? Mas aí começa a ter lógica. Conduta incompatível. Incompatível com exercício de advocacia. Beleza, véio. Eu vou ficar o quê? Suspenso profissionalmente. Por quê? Porque sim, porque eu fiz uma coisa errada, feia, uma conduta incompatível. Né? Os amigos foram para a Copa do Mundo na Rússia, ficaram pulando lá, cantando uma coisa em volta da menina. Conduta incompatível. Agora, se essa conduta incompatível, os caras catarem e falam, tá feio demais isso, hein? Eu acho que além disso foi inidôneo moralmente. Idôneo é bom, inidôneo é ruim. Aí é excluído. Tá? Então, o inidôneo moralmente, inidoneidade moral, é exclusão. Esses 3 aqui são exclusão, tá? Esses 3 exclusão. E esses 4 aqui, mais o dinheiro, é suspensão. Agora, ó, olha que coisa legal, como é que tem contexto. Nós verificamos agora há pouco, no primeiro dia de aula sobre ética, eu falei sobre condutas incompatíveis, falei sobre atividade incompatível, inidoneidade moral e crime infamante. Não foi 4 situações que eu falei? Falei, ó, atividade incompatível, que vocês vão ver no artigo 28, que eu vou falar na próxima aula. Atividade incompatível, conduta incompatível, os caras ficam cantando igual volta da menina. Tá? O que é pior que conduta incompatível? 2/3 falar que você cagou mesmo na bosta. Aí não é mais conduta incompatível, é o quê? Inépcia não, inidoneidade moral, inidôneo moralmente. E também eu falei os crimes hediondos. Os crimes fedorentos são hediondos, que são crimes infamantes. O crime infamante. Se o cara praticar um crime infamante, aí ele vai ser o quê? Excluído dos casos da ordem dos advogados do Brasil. E esse F, pessoal, é um F bem básico, né? Se você fraudar, né, os seus diplomas de faculdade, as suas certidões, o seu histórico, você está fraudando que você fez o exame da ordem. Né? Igual no Suits, eu parei de assistir porque eu comecei a me apaixonar por aquela moreninha lá. E como eu não tenho chance com ela, porque ela casou com o cara com o príncipe, aí eu parei de assistir. Né? Mas aí, é o seguinte, eu parei porque começou a dar muito certo o romance dos dois. Aí eu começo a ficar envolvido e eu parei. Né? Aí, ó. Não, mas eu não sabia que ela ia casar com o cara. Eu falei assim, ficou dando certo o romance dos dois. Do cara que fraudou os requisitos para poder se tornar advogado, né? Que eu não esqueci o nome dele, que é o Eugênio, qual que é o nome dele? Mike. O Mike. Né? Ele fraudou os requisitos. E ele faz prova da ordem para os outros, né? Ele faz prova da ordem para os outros e ele fraudou os requisitos. Então, fraudar os requisitos para se tornar um advogado também é fácil, né? Você, lógico que você vai ser excluído. Vai ser excluído. Fraudar requisitos. Requisito é o quê? O próprio diploma, certidão e essas coisas. Simplesmente vai ser excluído. Beleza? Só que no Brasil existe pena perpétua? Existe ou não? No Brasil não existe pena perpétua. Nem administrativa e nem de cadeia. Nem restritiva de direitos, não existe pena perpétua. Então, tecnicamente, a exclusão não vai durar para sempre. Você, a partir de um tempo, a partir de um ano, você vai pedir reabilitação. E essa reabilitação a gente vai ver em outra aula, mais em penal, porque é mais legal. Não vai perguntar a reabilitação básica de um ano após o cumprimento dessa exclusão. Né? Vai ter uma reabilitação criminal,
A reabilitação criminal ela pode ser coadunada com o livramento condicional. Aí a reabilitação criminal com o livramento condicional vai te dar direito a recuperar a carteira de advogado. Porque o cara que comete um crime infamante, ele comete um crime. Não é um crime? Então ele vai ser excluído ou suspenso? Excluído. Só que essa exclusão ela vai durar enquanto ele estiver o quê? Na cadeia. Enquanto ele estiver cumprindo pena. Só que ele cumpre a pena, mas agora ele está de volta. Então o cara foi cumprindo a pena, aí chegou num dia que acabou a pena. Agora ele tem 1 ano para pedir o quê? A reabilitação. Certo? Ele vai pedir a reabilitação. Agora acontece que, às vezes, nós temos um tal de livramento condicional que vocês vão aprender depois. Mas só para não ficar vago, livramento condicional é isso aqui, ó. Nós temos os crimes comuns e os crimes hediondos. Falando de crimes hediondos aqui, ó, rapidinho, tá? Crimes hediondos são aqueles crimes fedorentos. Matar alguém é hediondo? Não, não é hediondo matar alguém. Matar alguém pelas costas, traição, emboscada, dissimulação, com emprego de fogo, veneno, aí é crime hediondo. Você mata de frente, pelo menos. O cara tá dormindo, você vai matar o cara? Não dá, certo? Aí o cara não tem como o cara se defender, aí é hediondo. Então os crimes hediondos e os crimes comuns. Então o que nós temos? O livramento condicional, ele é concedido se você cumprir 1/3 da pena e você for réu primário. Se você for primário, você tem direito a livramento condicional. Livramento condicional é quando você fica na tua casa. Você pegou 20 anos de cadeia e se você cumprir 1/3 da pena por ser réu primário, você vai ficar na tua casa cumprindo algumas condições. Por isso que é livramento condicional. Se você for reincidente, você tem que cumprir 2/3. Opa, desculpa. Metade. Se você for reincidente de crime comum, você tem que cumprir metade. Cumprir metade, ó. Você cumprir metade da pena por ser reincidente, você tem direito de livramento condicional. E se você tiver cometido um crime hediondo, você tem que cumprir 2/3 da pena. 2/3 se você for réu primário. Certo? E não tem direito se for reincidente. Beleza? Então, sem querer, amanhã a gente vai ver isso, eu não sei, eu falei porque eu estou aproveitando aqui o gancho, né? Falei de reabilitação, falei de pena, e aí quando a gente for trabalhar de reabilitação no estatuto, a gente vai lembrar isso também. Só vocês estão cansados, né? Mas é da hora, velho, isso aí, vocês estão porque, ó, falar aqui na frente, eu sei que é cansativo, e é mesmo, mas enquanto eu estou falando, vai embora. A hora que você para, que cansa. Agora, quem fica aí sentado vendo alguém falar assim, ó, é foda, eu sei que não é fácil não, tá? Não é fácil. Ainda bem que eu já passei na prova do OAB, já fiz. Ó, então beleza, isso aqui tá tranquilo, né? Beleza. Agora, se não for isso aqui, é censura. Beleza? Se não for isso aqui, é censura. Tá? Salvo esses casos, censura. Agora tem uma coisa legal. É o seguinte, quando você tem um captador de ação, cada estado é um negócio, né? Captador, paqueiro, cada lugar tem um nome. É o seguinte, o cara está captando porque ele é bobo ou porque ele vai ganhar um pouco de dinheiro com você? Vai ganhar dinheiro. Tá. Aí acontece, se você é um cara que já tem a paia, então você não vai dar participação no final com o cara. Fala, se a cada ação que você me trouxer, eu te dou R$300. Pau. Certo? Se ele trouxer 10 ações, 3 mil na tua mão aqui, ó. Então, se ele trouxer 20 ações, 6 mil. Não tem conversa. Só que eu nem preciso olhar mais pra cara dele. Certo? Isso é o quê? Isso eu estou dando dinheiro na mão dele. Pau. Beleza. Agora, se eu não tenho a paia, eu comecei agora, o que eu vou fazer? Vou chamar um cara que é captador e falar assim, ó, no final dessa ação você pega 10% do que eu ganhar, tá? Não é do cliente, não. O cliente vai ganhar um tanto, eu vou pegar 30%, e do que eu ganhar, você pega 10%. Então, tecnicamente, vai ficar com 3% da ação. Bom, a porcentagem não importa. Você entendeu que quando eu tenho dinheiro, eu já dou na mão do cara. Quando eu não tenho, participação no final. Você concorda que a participação no final ela pode dar muito mais do que os próprios R$300? Você concorda comigo ou não? Vocês estão comigo aqui ou não? Tá, você não tem ação, você contrata o quê? Um paqueiro. Lembrando, pessoal, que isso é censura, tá? Isso é censura ou suspensão, vai depender do caso concreto. Se tiver envolvimento com dinheiro, é suspensão. Salvo nesses dois casos que eu estou falando. Um dos dois vai ser censura. Então eu posso dar R$300 ou R$100 agora na mão de um cara para ele não trazer ação.
Se eu colocar a participação no final, você concorda que a participação no final pode ser muito maior o valor? Então qual que é pior? O maior no final ou o R$100 no começo? R$100 no começo. Tá, os R$100 no começo é suspensão. Participação no final é só censura. Tá? Não tem lógica, tá? Mas está escrito no estatuto. Beleza? Então se você der 100 conto, 100 conto, é pior do que você ter participação no final. Beleza? Beleza. Vocês entenderam o que eu falei ou não? Entenderam? Não? Só que dessa vez ninguém fez assim com a sobrancelha. Então por isso que eu não consegui pegar, que vocês não entenderam. Tá? Então beleza. Então, ó, de novo, ó. Captação. Captação, eu não tenho clientes, eu vou pagar alguém para trazer cliente para mim. Isso não pode. Isso é punido pela OAB. A punição vai depender. Se eu já tenho dinheiro, eu te dou R$100 para cada cliente que você trouxer para mim. Porque você não é advogada e eu vou ter advogado. Eu te dou R$100 para cada uma. Pá, 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 pá. Agora, se eu não tenho dinheiro, eu falo assim, Juliana, traz a ação aí que a gente racha no final. É isso. Se a gente rachar no final, pode ser que você ganhe muito mais do que os R$100 no começo. Você concorda? Vocês concordam com isso, pessoal? R$100 no começo. Mas o que é pior? Para isso aqui, o R$100 no começo ou a participação no final? R$100 no começo. Beleza? Hã? Não sei, nunca pesquisei sobre. Mas a lógica é o seguinte, porque como no final depende de êxito, então às vezes seria uma mera promessa. Agora no começo não depende de êxito, eu já sou safado de cara mesmo, entendeu? Tipo, já tô dando assim na cara, então é suspensão. Não que eu seja safado de cara, mas pessoal, ninguém é hipócrita hoje em dia, né? O cara que se não... Bom, enfim. Não dá, tipo, você vai ter... Difícil um advogado que tem 1000 ação porque for entrar na porta do escritório dele, né? A gente não pode ser hipócrita, você concorda? O cara não tem como ele ter 1000 ação, caiu aqui, os caras entram na minha porta. Não tem jeito, não dá. É lógico que chega uma hora, chega um dia que realmente os caras vão direto no cara que já tem o nome, já vai direto nele. Mas isso demora 30 anos. Agora que ninguém com 4 anos de advocacia consegue fazer isso, dificilmente, tá? A não ser que realmente tenha o cu virado para a lua, eu acho que é difícil. Censura. Ó, vocês vão ver, tá? Vai ser o artigo 34, inciso 3 do Estatuto. Beleza? E toda vez que você sai... esse que eu tô falando, que é a participação no final. Você vai verificar que é censura. Pessoal, e lê, tá? Lê, porque você tem que confiar em mim. Se você for lendo conforme eu for pedindo, vai encaixando o conhecimento, vai ficando bom. Agora, começou a acumular, fica uma merda. E é natural, a frustração aumenta, a gente vicia até naquilo que é ruim. Até no que é ruim você vicia. Certo? E aí você fica viciado no que é ruim, você pode falar que você não gosta, mas você gosta. Aí você fica ali, nossa, de novo, nossa, quanta coisa que já tem. Põe na sua cabeça para você pensar assim, quantos dias você já passou o último ano passado, ano retrasado, falando assim, nossa, quanta coisa que eu tenho para fazer. Se você parar para pensar, realmente, vai estar com uns 4, 5, 6, 7 anos, então, tem alguma coisa errada. Então não tem problema a gente ter errado, o problema é se a gente falou, deixa eu dar uma tentada de rebolar para mudar alguma coisinha aqui. Vai bolocando mais ainda. Ó, então pessoal, agora só para encaixar, falei de honorário, falei de dinheiro, só para terminar, deixa eu ver se dá tempo de terminar, né? Nesse aqui, senão eu vou ter que apertar o playzinho de novo. Não vai dar tempo não, mas vou falar um aqui, ó. Não que não dê tempo de eu acabar a aula, eu queria aproveitar o único vídeo, né? Ó, é o seguinte, nós temos os honorários advocatícios, certo? Os honorários advocatícios, algumas coisas a gente coloca os nomes lá. Então nós temos honorários. O que é importante que vocês saibam sobre os honorários? Nós temos aqueles nomes que eu falei em direitos humanos, pacto, convenção, tem pacto, convenção, contrato, tratado, esses nomes, eles denotam e demonstram que é um acordo entre as partes. Então eu tenho os honorários pactuados, os honorários convencionados. O patrono é o advogado, então eu tenho os honorários convencionados, convencionados. Honorários convencionados são isso aqui, que eu faço um acordo com o meu cliente, falo, nós vamos ter aqui, 10% no final é meu, certo? O que você acha? 10%? A gente vai fazer um acordo. Honorários convencionados. Nós temos os honorários sucumbenciais. A sucumbência é quando alguém perdeu. Sucumbência é quando alguém perdeu. Sucumbir é perder. Nós temos os sucumbenciais que são arbitrados pelo juiz. Você tem uma ação contra uma outra pessoa, você vai ganhar fora o dinheiro da outra pessoa aquilo que o juiz arbitrar em cima do valor. Sucumbencial. Lembrando que hoje sucumbencial também tem no cumprimento de sentença.
Em processo civil a gente vai ver isso e vai estar na nossa prova. Tá? Antes, no outro CPC não tinha, agora tem também honorário sucumbencial no cumprimento de sentença. Eu vou explicar melhor isso aqui, tá? E nós temos os honorários que são aqueles arbitrados judicialmente. Esse aqui é o honorário do 5º ano de Direito. Você sai do 5º ano de Direito e abre o escritório com o teu amigo. A primeira ação grande. O escritório e a amizade. Porque sempre alguém vai falar que alguém trabalhou mais que o outro. Beleza? Esse é o arbitrado. E aí nós vamos ter um problema de que o juiz que vai falar quem é quem será meu bom, dar meu brinquedo de furar moletom, certo? Ele que vai estabelecer qual que é realmente o valor que vai para você ou que vai para você. Arbitrado judicialmente. Os convencionados você combinou. Por exemplo, falei lá com a minha família. Meu tio tinha um contrato lá de 2.000, aí ele foi sendo renovado, emprestou 4.400 arrobas de vaca. Aí hoje dá em torno de 500 mil reais. 500 mil reais. Falei, tio, é o seguinte, eu vou fazer, tá? Mas eu quero 10%. 10%. Tá no rabo do dourado mesmo? Vai que eu acho. Se der certo, 10%. Beleza, 10%. Se der certo, 10%, beleza. 10%. Não ia dar certo mesmo, né? Aí acontece. Na petição, né, a execução sendo feita, tipo, tinha um título executivo judicial. O que é um título executivo judicial? Extrajudicial. Era fora do juízo. Era um contrato assinado por 2 testemunhas. Então era um título executivo extrajudicial. Eu não precisava passar por um processo de conhecimento. O juiz não precisava se instruir sobre aquilo. Ele não precisava conhecer, sanear, limpar os entendimentos. Não, já é um título executivo extrajudicial. Então o que acontece? O juiz catando o contrato, ele falou, que beleza, isso aqui tá facinho. Eu vou arbitrar 10% de sucumbência na lata. 10% na lata. Quando meu tio leu isso aqui, ele ficou o quê? Todo feliz. Por que ele ficou todo feliz? Rafa, você viu que legal que saiu que o juiz já deu? Ele já te deu os 10%. Você entendeu? Eu combinei 10% com o meu tio aqui, 10% combinei com ele. Não ia dar nada se não der 10%. 10%. Beleza. O juiz, ele olhou para o processo e falou, 500, mas tá claro que deve. 10% de sucumbência. O meu tio leu e falou, que beleza, Rafael. Os 10% que a gente combinou, eu não preciso mais te dar. Uma coisa tem a ver com a outra ou não tem nada a ver com a outra? São 3 tipos de honorários advocatícios, 3 tipos de honorários. Isso aqui não tem nada a ver com isso aqui. Para ficar mais claro para você, o devedor deve 500 mil reais. O credor vai receber quantos mil reais? 500 mil reais. Se o advogado acordar 10%, o advogado vai ganhar 50 mil do convencionado aqui. E essa dívida que era 500 vai virar 550. A dívida vai virar 550 mil. Então, o devedor vai pagar 550, mas 50 vai ficar com o advogado e os outros 500 vai para outra parte contrária. Então, quem deve, quando o juiz arbitra sucumbência, a dívida aumenta ou não aumenta? Quando o juiz arbitra sucumbência, a dívida aumenta? Aumenta, lógico que aumenta. Senão, para que o cara vai entrar em juízo? Ele aumenta. O juiz existe para quê? Para satisfazer o interesse de alguém e para compensar as partes. Para que eu tive que entrar com uma ação? Por quê? Para que eu vou entrar com ação? Não precisa entrar com ação. O cara tinha que pagar. Quem paga sabe que tem que dever. Desculpa, quem deve sabe que tem que pagar. Quem paga sabe que tem que dever, não tem nada a ver, né? Tem hora que a gente fala muito, embola todas as palavras. Mas você entendeu isso aqui? Quem deve vai pagar o mesmo valor da dívida ou um pouco a mais? Um pouco a mais. E quem recebe? Quem recebe vai receber o quê? Os 500 mil, mas ele vai ter que dar o tanto que ele combinou para outra parte. Se ele tivesse combinado metade, ia ser 250 mil. Se ele combinar 5%, 25 mil. 1%, 5 mil. O que ele combinou, ele tem que pagar. E se ele não combinou nem 1%? Se ele falou o seguinte, não sei o que vai dar mesmo, me cobra aí 3 mil reais. Se você cobrar 3 mil reais, não sei o que vai acontecer no final. Aí, se eu tivesse convencionado, ao invés de ser o valor ad êxitum, se eu tivesse combinado um pagamento parcelado até em 3 vezes, ou parcelado, sei lá como for, aí eu iria parar aqui. A depender, a convenção varia, pessoal. A convenção varia. Ela pode ser um valor fixo, ela pode ser porcentagem no final. A convenção varia. A sucumbência, o juiz arbitra, e o arbitrado, o juiz também arbitra. Só que aqui é o caso de conflito entre ex-amigos, tá? E dá sempre isso, tá, gente? Acreditem. É muito complicado dar certo sociedade na hora que você acaba de sair da faculdade. Dá certo até sair a ação, né? Todo mundo pega as ações pequenininhas, a hora que entra uma grandona, mas é meu tio que trouxe a grandona. Mas é o meu tio que trouxe, mas é meu tio que trouxe, aí fica esse balaio de gato. Só pra gente ir embora rapidinho, eu vou colocar uma coisa aqui. No artigo 25
do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, o prazo de prescrição para a cobrança de honorários. O prazo prescricional. Ou seja, passou 5 anos, né, já era, você perdeu e não vai ter mais como cobrar. Agora, o legal é quando a gente junta 2 casos que estão debaixo do artigo 25. Ó, quando há a revogação do mandato, depois a gente vê a diferença entre revogação, renúncia, subestabelecimento com e sem reserva de poderes. Mas quando se dá a revogação, é um marco inicial da contagem de 5 anos. Estou trabalhando para o Rodrigo, ele revogou o mandato. O cliente revoga, o advogado renuncia. O cliente revogou, eu tenho 5 anos para cobrar honorários a partir daquele dia. Só que se nós tivéssemos convencionados, que eu iria receber o dinheiro no final, se eu ganhasse a ação. Então, ad êxitum. Se eu ganhasse a ação, então no final eu ia levar o dinheiro, senão não. E agora? Então eu combino, Rodrigo, ó, se der certo, cara, eu vou querer 10%. Aí ele fala, beleza, Rafa. Aí eu trabalho 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos. Aí ele revoga o mandato no meio do negócio. Revogou, eu saio fora. O que eu trabalhei proporcionalmente eu vou receber, né? Mas ainda, como a gente tinha combinado ad êxitum, lembra que eu falei? Eu vou 10% vou pegar no final? 10% no final. Então, realmente eu vou levar em consideração o dia da revogação. Veja, pessoal, as coisas têm que ter linha do tempo. Eu coloquei essa questão no grupo, espero que vocês, todos que estão aqui na sala, tenham feito, tenham lido. Tá? O grupo não está lá à toa. Ler é pouca coisa, mas vai crescendo. Beleza? Ó, olha aqui. O dia que a gente fez o acordo foi esse. Se ganhar, eu levo. Se não, a gente fica só na amizade mesmo. Aí passou o tempo, ele revogou, não quis mais que eu continuasse. Beleza? Aí passou, sei lá, vai passando o tempo aqui, ó. Você concorda que aqui pode passar 5 anos? Do dia que ele revogou, pode passar 5 anos. Será que já está prescrito meu direito ou vai começar a contar o dia que o juiz der a sentença condenatória aqui? Vai começar a contar aqui. Por quê? Do dia que eu obtive o êxito da ação. Então, pessoal, ó, isso eu expliquei aqui em sala de aula hoje, mas dava para você ler de acordo com o que eu coloquei no grupo 1 semana atrás. E é mais difícil ler do que entender alguém falar para você. Então, quando você lê lá, lá não tem essa dúvida assim, desse tanto. Mas é bem legal você entender por que não é a letra A correta. Não é, eu vou copiar e colar de novo no grupo para que alguém, ou não, ou melhor, vocês fuçem lá para encontrar essa questãozinha, porque tem 3 só, 2 de processo civil e 1 de ética, tá? Fuça lá, por que não é a A? Não é a A porque tecnicamente só vai iniciar a contagem do prazo prescricional de 5 anos no dia que der o êxito. Beleza? É isso, pessoal, fico feliz que vocês estão acompanhados. Até amanhã às 9 horas.